Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O que a gente está vendo é um desestímulo dos jovens em relação à universidade de maneira geral, não é uma peculiaridade da universidade pública, mas eu vou chamar assim, uma crise do ensino superior, né? A gente tem visto isso e acho que passa por uma mudança geracional também, né, de um estudante que quer respostas mais rápidas da universidade, que quer um ensino mais modernizado e que, sobretudo, quer se enxergar, né, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, atuando num campo de trabalho, né? Então, a gente tem levantado essa questão. Alguns cursos hoje têm uma demanda muito baixa, né? Temos uma falta de preenchimento das vagas ofertadas de início e a relação com a educação básica é primordial. Olá, começa agora mais um podcast do Correio Brasiliense. O programa faz parte de uma série especial que entrevista as 3 candidatas à reitoria da Universidade de Brasília. Com realização marcada para os dias 20 e 21 de agosto, a consulta pública ocorrerá presencialmente nas dependências da Universidade de Brasília. Hoje, eu e a minha colega Mariana Niederauer recebemos a Rosana Rigota Naves, professora do Instituto de Letras. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu é que agradeço por essa participação. É muito importante para o processo democrático que a comunidade possa conhecer as propostas e a trajetória de cada uma das candidatas, né? Temos um processo só com mulheres candidatas, então é muito importante essa visibilidade também que o Correio tem dado ao processo. Muito bacana. Professora, a senhora acompanha uma chapa de oposição. Na sua avaliação, o que precisa mudar na UNB? Bom, primeiramente, nós nos constituímos como grupo a partir da consulta, né, e da abordagem de vários colegas técnicos, docentes e também de estudantes que avaliam que a universidade hoje passa por um processo de centralização muito grande nas suas práticas internas, na definição das suas políticas de atendimento aos segmentos, mas também no desenvolvimento das suas políticas de ensino, pesquisa e extensão. E a nossa proposta principal, a proposta transversal do nosso programa, pretende justamente implementar uma gestão democrática e participativa, em que pese a universidade funcionar por meio de órgãos colegiados, né, esses colegiados são representativos e hoje muito pouco tempo tem sido dado às discussões na base, né? Então é uma candidatura construída pela base, com a participação de mais de 100 pessoas na elaboração do programa, representantes dos 4 campi também, né? E essa mudança de perspectiva é a principal diferenciação que nos coloca na disputa, para além de uma interpretação também de prioridades na gestão que a gente gostaria de implementar por meio de ações como orçamento participativo, criação de outras instâncias de participação para além dos colegiados definidos regimentalmente. Sim, seriam esses grupos? A senhora falou que já existem colegiados hoje, né? Existe o CEP, existe o Consune, existe o próprio diretório dos estudantes, né? As associações de professores e de servidores. Quais seriam essas esferas para tornar a gestão mais participativa e democrática, como a senhora colocou? Muito bom. A gente vai implementar primeiro, né, instâncias de escuta ativa da comunidade. Então, há uma perspectiva de vincular ao gabinete representantes dos segmentos docente, técnicos e de estudantes que possam garantir, né, essa escuta por meio da participação da comunidade, ou seja, uma reitoria de portas abertas à comunidade, né? Esse é um mecanismo. Outro mecanismo é o de implementação e desenvolvimento de fóruns de discussão, audiências públicas, consultas públicas também sobre as políticas, que envolvam 2 aspectos. Primeiro, um tempo maior para a discussão dessas políticas, né? Hoje esse tempo anda muito exíguo na universidade, e de outro lado, em que as pautas sejam trazidas pelos segmentos, né, e não direcionadas pela administração. Então, esses 2 movimentos vão garantir a participação. Para além disso, a gente pretende descentralizar esses fóruns também. Hoje, até as reuniões de conselho ocorrem eventualmente nos campi,
mas a gente entende que a reitoria precisa, né, contar com a participação específica dos estudantes, dos técnicos e docentes dos campi, em loco, a partir das pautas que eles construam. Certo, essa é uma das propostas de vocês, né? Aproximar mais a comunidade acadêmica da reitoria. Quais são as outras principais propostas da chapa? O programa ele se estrutura também com um eixo transversal, que é o do compromisso com a justiça socioambiental, entendendo que a universidade precisa se tornar referência nesses temas, que são cruciais hoje para um posicionamento, né, nacional e internacional em relação à desigualdade social, mas também à crise ambiental, temas, né, de grande relevância. Outros 4 eixos dizem respeito à política de gestão de pessoas, hoje também muito centralizada, né, e com pouca valorização, tanto do segmento docente quanto do segmento técnico. Especialmente os técnicos têm se queixado muito de uma gestão centralizada, que os escuta pouco, em que eles participam pouco. E também o eixo da equidade como sendo um postulado básico dessa universidade intercultural, né, plural, diversa, que a gente tem por força das políticas afirmativas. Então, a equidade é um conceito fundamental e central na nossa proposta. Os outros 2 eixos são os eixos da excelência, a excelência acadêmica e a excelência em gestão, que tem de constar em qualquer programa de gestão para a reitoria, porque são as nossas atividades centrais, né, e a gente quer primar pela qualidade desses processos. A senhora falou dos diferentes setores que compõem, né, a comunidade acadêmica, os servidores, os servidores técnico-administrativos, né, os professores e os estudantes. E a gente sabe que na semana que vem a consulta, né, à comunidade acadêmica vai ser paritária, como já vem sendo há alguns anos. Proporcionalmente ao número de votantes, né? Como que tem sido o seu diálogo com cada um desses setores para construir, né, a sua visibilidade, a sua campanha? Bom, os estudantes participaram também ativamente da elaboração do programa, né? Então a gente tem a participação, como eu disse, dos 3 segmentos na elaboração do programa. A gente já vem fazendo reuniões com eles desde a pré-campanha, como a gente chama. Nós nos constituímos como um grupo em fevereiro. Então, desde então, a gente vem fazendo pequenas reuniões de escuta, de levantamento de demandas e de diálogo com a comunidade, nos 3 segmentos. Para além disso, agora, durante a campanha, a gente seguiu com reuniões mais estruturadas, aí mais institucionalizadas também, em que as unidades reúnem os 3 segmentos em alguns fóruns de debates. Participamos dos debates também, os 3 segmentos muito representados. São momentos de discussão democrática muito forte, né, em que as pautas vêm, e aí sim é um processo em que as entidades constroem a pauta dos debates conjuntamente, e seguimos com o apoio deles nas atividades de campanha, desde a panfletagem, né, até a organização, estão todos participando na secretaria. O apoio dos técnicos tem sido fundamental, porque eles são o segmento, digamos, mais mobilizado em torno dos processos de consulta, mas pouco a pouco os docentes também têm se engajado, e o grupo está bastante grande, bastante animado, muito motivado com a consulta. E foi uma maratona, né? Porque fevereiro começou, é pouco tempo. E julho só o início da campanha, agora em dia 20 e 21 de agosto já a eleição. Imagino que tenha sido um desafio muito grande montar essa campanha, né? E a senhora tem adversários, digamos assim, concorrentes, que estão na política também há algum tempo. Talvez sejam rostos mais conhecidos. Como que a senhora lida, né, com isso na sua campanha? Bom, realmente foi muito rápido, tem sido assim super intensivo, mas tem sido a parte mais motivadora do processo, porque nosso grupo cresceu muito rápido. Né? Nós saímos de 12 professores da primeira reunião para 100 professores em reuniões seguintes, já muito motivados a discutir o programa. Isso reforçou muito a avaliação que a gente tinha feito de que a comunidade quer participar das discussões, quer participar da discussão sobre um projeto de universidade, né? Quer ver a Universidade de Brasília projetada no cenário nacional e internacional. Então, tem sido muito motivador, né, seguir, muito intensivo. Tanto eu como o professor Márcio, que é o candidato a vice-reitor, não temos essa trajetória, digamos, de uma política partidária, mas a gente sempre teve uma atuação muito forte dentro da universidade.
Então, eu exerci diversas funções, né, cargos administrativos na universidade, tanto na gestão acadêmica como na gestão administrativa, e também participei de muitas comissões. Isso me fez conhecer muito a universidade, em vários setores, e ser conhecida de vários setores. Comissões dentro da universidade ou no Congresso? Também já participei de comissões de governo, mas principalmente dentro da universidade. Então, circulei muito entre os setores, muita gente já me conhecia de antes. Bom, o candidato a vice da senhora é Márcio Muniz de Faria, né, da Faculdade de Tecnologia. Como é que vai ser a participação dele no eventual mandato aí à frente da reitoria? Hoje a gente tem atribuições já bastante definidas entre as competências da reitora e as delegações de competência para o vice-reitor, né? O professor Márcio, ele foi diretor da faculdade, então já participou bastante de conselhos superiores, né? Entende muito da gestão acadêmica. Em geral, hoje o vice-reitor preside o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, toda essa trajetória dele, ele já está há 38 anos na Universidade de Brasília, é um pesquisador credenciado no CNPq, já foi membro de conselhos de assessoramento das agências de fomento. Então, ele tem uma vasta experiência para presidir esse conselho. E um dos aspectos nevrálgicos da instituição hoje é justamente o da infraestrutura, né? A gente precisa de manutenção e de reforma, e de uma mudança de governança nessa área de infraestrutura, que nós entendemos que a competência dele como engenheiro civil, né, poderá ajudar muito, né? Então, o vice-reitor também preside o Comitê de Segurança da Universidade. Então, são pautas a que ele tem para as quais ele tem bastante competência. Então, sim. A senhora falou de infraestrutura, né? Foi recorrente durante os últimos 8 anos, né, da reitora Márcia Abraão à frente da universidade, os pedidos e não só na UNB, né, em outras federais também, os pedidos de mais verba, né? Chegava-se assim, essa época do ano e já começava, a UNB só tem dinheiro para continuar até setembro, outubro, vai acabar o dinheiro para pagar as despesas básicas mesmo, né? Então, tanto no governo passado quanto nesse. Como que a senhora pretende, num eventual mandato, tratar essa questão e com o apoio do vice-reitor também? Por força, né, da nossa política orçamentária, a gente vai precisar seguir buscando verbas adicionais, especialmente para a infraestrutura, né? Há muita demanda de construção ainda de novos prédios. O Reúne ampliou muito a participação da comunidade na universidade, né? Mas a gente tem demandas estruturais dos prédios antigos, então pensar um plano de reforma e de manutenção dos prédios antigos é importante, porque eles são patrimônio histórico da universidade, né? Inclusive imaterial. Sim, da época de Darcy, Anísio Teixeira, né? E a gente tem, né, as crises climáticas, e daí por isso a gente também colocou isso como uma prioridade. Tem alcançado a universidade, a gente sabe das chuvas torrenciais, né, que acabam alagando ali as nossas edificações, e a gente perde material bibliográfico, né, perde equipamentos dos laboratórios. Então é imprescindível lidar com a infraestrutura. Para isso a gente vai precisar de recurso adicional, sem dúvida. Então, uma ação da nova reitoria em relação ao governo federal, né, com independência, mantendo a autonomia universitária, segue sendo importante. Embora nós não tenhamos filiação partidária, a gente tem bastante articulação, né, no campo político, e todo o grupo que nos apoia também, né, é bastante articulado. Então, isso não vai ser uma dificuldade, acho que para nenhuma das candidaturas que está colocada, mas segue sendo uma demanda importante, né? As emendas destinadas por parlamentares, vocês contam com elas, esses orçamentos extras que a senhora mencionou, seriam dessas emendas? Hoje eles são principalmente da natureza de emendas parlamentares, né? As edificações novas, elas têm sido construídas com o apoio de emendas. A grande crítica que a gente faz é que o nosso plano de obras, embora aprovado pelo Conselho de Administração, não conduz a comunidade a uma reflexão sobre quais seriam as prioridades. O pacote de obras ele vem pronto para o Conselho, claro, sob alguns critérios que são pré-definidos, mas a gente entende que isso pode ser ampliado para uma participação maior da comunidade em torno da definição de prioridades. Por exemplo,
uma prioridade que a gente considera fundamental e que apareceu muito nas escutas que a gente fez é da reforma e da ampliação da Casa do Estudante Universitário, tanto de graduação como de pós-graduação, né? A gente entende, por exemplo, que os recursos do PAC, que não é emenda, mas são recursos adicionais do governo federal, poderiam ter sido direcionados para edificações que envolvem a permanência dos estudantes, né? Ao contrário disso, foram direcionados para mais um prédio acadêmico. Claro que a demanda existe, é importante, mas a gente entende, né, que poderia ser utilizado outro tipo de recurso, e também para um auditório que estava no projeto original da UNB, mas que também, né, deixa de atender os estudantes na perspectiva da permanência. Então, abrir o orçamento participativo, abrir o plano de obras para priorização por parte da comunidade é fundamental para nós e essencial na nossa proposta. Sim, inclusive, falando disso, a gente teve nos últimos anos uma entrada, o acesso foi aumentado, né, à universidade, por conta de todas as políticas, né, políticas públicas voltadas para o acesso ao ensino superior e claro, também das próprias ações internas, né? Tem agora o vestibular para pessoas 60 a mais, né? Como que a diversidade, né? Esse acolhimento vai ser tratado numa gestão de vocês? Eu venho de um instituto, né, um Instituto de Letras, que por natureza já também tem o costume de implementar essas ações afirmativas e de acolhida da diversidade na universidade, né? No nosso caso, por exemplo, nós fomos os primeiros a incluir estudantes indígenas no programa de pós-graduação em linguística, isso já faz bastante tempo. Depois tivemos a entrada dos estudantes surdos, agora dos quilombola, né? E a Universidade de Brasília também, por tradição e vanguarda, né, foi a primeira a implementar as cotas raciais e já há bastante tempo implementa a lei de cotas com a inclusão dos estudantes de escolas públicas nas suas diversas segmentações, né? E os vestibulares específicos, a licenciatura de Educação no Campo, que atende muitos quilombolas, o próprio curso de Língua de Sinais Brasileiro com surdos. Então, hoje a gente tem uma diversidade que demanda políticas de acolhimento muito específicas e demanda ações adicionais na universidade, que envolvem a saúde da comunidade universitária, né? A acessibilidade, porque a diversidade também da pessoa com deficiência é muito grande. A gente tem desde os surdos que eu já mencionei, mas as pessoas com baixa mobilidade, né, ou cadeirantes, temos os estudantes cegos, os estudantes neurodivergentes. Então a gente contou também, a construção do programa foi muito feliz porque a gente conseguiu contar com a representação de todas esses grupos na elaboração das propostas, né? Então, as políticas de acolhimento passam, primeiro, por ampliar a capacidade operacional das diretorias que foram criadas recentemente, né? A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, a Diretoria de Acessibilidade, a capacidade de desenvolver ações direcionadas aos estudantes, de acordo com as suas demandas específicas, mas passa também, sobretudo, por uma mudança de cultura institucional, né? A gente ainda tem situações de preconceito, às vezes até assim, alguma violência, né, velada ou não velada em relação à presença desses grupos na universidade, e passa pela capacitação do corpo docente técnico para lidar com essa diversidade, né? Muitos de nós temos formação pedagógica suficiente, mas ainda assim a diversidade é tão grande que a gente precisa se formar continuamente nesse campo, né? Então, são 3 linhas de ações que acho que poderão ser desenvolvidas e que vão melhorar o acolhimento dessas comunidades. Agora, a gente acabou de falar da inclusão, né, da ampliação do acesso à universidade. Um dos grandes problemas hoje é a evasão, né? Qual o projeto de vocês para combater a evasão na universidade, para que esse aluno chegue e permaneça na universidade? Isso, eu até prefiro falar de permanência, das políticas de permanência, do que o combate à evasão, né? Porque eu sempre digo assim, que a evasão já é o fracasso da universidade em fazer com que o aluno permaneça, né? Então, essa dimensão é bastante importante. As políticas de permanência, elas têm que passar primeiro por uma ampliação dos recursos destinados à assistência estudantil, né? Como eu disse, as políticas afirmativas e a política de cotas,
envolve diferentes faixas de vulnerabilidade socioeconômica, e hoje o Programa Nacional de Assistência Estudantil atende a faixa mais vulnerável, né, que é a dos estudantes que têm renda familiar até um salário mínimo e meio. Então, utilizar os recursos próprios da universidade para ampliar a assistência, os programas de assistência para essa outra faixa de um salário mínimo e meio a 3 salários mínimos é imprescindível para que a gente consiga oferecer recursos de auxílio moradia, alimentação, ampliar, né, o subsídio aos estudantes no restaurante universitário, auxílio creche, enfim, todos os programas que hoje são desenvolvidos. A gente vai precisar aportar recursos próprios para isso, né? Mas passa também por ações de acolhimento, né? Então a permanência, e no nosso programa a gente quer fortalecer muito a oferta de atividades de arte, cultura e esporte, também como uma política de permanência. Os estudantes hoje ficam na universidade, né, quase todo o tempo, e a gente teve uma precarização muito grande da oferta desse serviço, né? Quem não lembra do Festival de Música da UNB, o FINCA, né? A última edição é de 2017. Então lá se vão, né, quase 7 anos, agora vai ser ofertada uma versão mini dele de novo, mas a gente pretende ampliar isso, reformar quadras de esporte, né, espaços de convivência para que os alunos possam ter também espaços de articulação entre eles. Tudo isso fortalece a permanência, né? Para além das mudanças curriculares, a modernização dos currículos, tornar os currículos mais atrativos, né, oferecer uma perspectiva de futuro para os jovens, que eu acho que essa também é uma grande crise do nosso mundo moderno, né? Que aí toca jovens... também o ensino médio, né, que é o que está sendo muito discutido, Isso, né? Sim, e aí a minha pergunta na sequência da Adriana era justamente essa, assim, né? A gente está num momento de discutir Plano Nacional de Educação. Na sua visão, esse é o maior desafio do ensino superior? É manter o estudante, né? Já para não falar, usarmos sempre a palavra negativa, é manter o estudante na universidade, repensar junto esse ensino médio para que exista uma conexão? Na verdade, hoje a gente tem o grande desafio da permanência, mas em algumas áreas a gente também tem um grande desafio de ingresso. O que a gente está vendo é um desestímulo dos jovens em relação à universidade de maneira geral, não é uma peculiaridade da universidade pública, mas eu vou chamar assim, uma crise do ensino superior, né? A gente tem visto isso e acho que passa por uma mudança geracional também, né, de um estudante que quer respostas mais rápidas da universidade, que quer um ensino mais modernizado e que, sobretudo, quer se enxergar, né, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, atuando num campo de trabalho, né. Então, a gente tem levantado essa questão. Alguns cursos hoje têm uma demanda muito baixa, né? Temos uma falta de preenchimento das vagas ofertadas de início, e a relação com a educação básica é primordial, né? A universidade precisa retomar o seu contato com a educação básica por meio de projetos como Turno Campus, por meio da nossa rede de museus e uma interação maior com a sociedade, pela oferta também de atividades de arte, esporte e cultura, integração com a comunidade, né? E pela imagem institucional refletida no que a gente tem chamado de popularização da ciência, né, e nessa visibilidade do que a gente faz internamente. Retomar o gosto pela universidade, né, precisamos trabalhar nisso. Sim, com certeza. E um dos pontos muito importantes do seu programa, né, na sua proposta para a reitoria da UNB, é a justiça socioambiental. E tem outras chapas que também falam desse cuidado com a sustentabilidade, né, com o meio ambiente. Como que a sua proposta se diferencia, né, pensando na UNB? Exatamente. A gente coloca o compromisso com a justiça socioambiental naquela perspectiva de pensar uma universidade pública socialmente referenciada. Então, nós elegemos esse tema como um aspecto fundamental da relação entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento social e tecnológico do país. A ideia é retomar a UNB como o palco dos debates de grandes temas de relevância nacional, né, mas mais do que isso, como propositora de políticas públicas que atuem efetivamente para a redução da desigualdade social e a justiça socioambiental.
Então, a gente está com algumas propostas específicas, como, por exemplo, a criação do Instituto do Clima e da Justiça Social, né? A gente considera que isso é completamente exequível pela nossa trajetória de pesquisa, minha e do professor Márcio, pela relação que a gente tem com as agências de fomento, né? Então, a gente tem como buscar subsídios para pensar esse instituto, mas, sobretudo, porque a gente tem massa crítica na universidade, né? E grupos de pesquisa bastante consolidados que podem contribuir com essa temática. Outros programas que a gente tem proposto e que já são desenvolvidos em outras instituições é o programa Lixo Zero. A Embaixada da Itália aqui em Brasília é uma referência nesse programa, né? Então, faz parte da educação ambiental da nossa comunidade também. E a gente quer instituir um selo socioambiental para universidades. Então, lançar esse desafio nacional de que as universidades também se preocupem com essa temática que é crucial para a humanidade, diria, né, nos próximos anos. Então, são ações de maior amplitude, mas também pensar internamente a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e também para a educação étnico-racial, que a gente ainda não tem implementadas institucionalmente, são iniciativas isoladas que ocorrem, né? Então, esse conjunto de ações que nos distingue aí em termos de pensamento sobre o tema. Sim. Agora, professora, a universidade é um celeiro de pesquisa, né? Referência nacional e internacional. A senhora considera que a universidade hoje consegue trazer para a comunidade, porque fazer essa integração do que está sendo pesquisado e trazer isso para a sociedade, ou precisa avançar, e se precisar avançar, como isso precisa avançar? A nossa extensão universitária avançou muito, né, nos últimos anos. A gente precisa reconhecer que essa relação com a sociedade, ela se dá também por meio desses projetos de extensão, que são super importantes porque significam a universidade atuando diretamente nos territórios. Por outro lado, a gente precisa melhorar a comunicação científica da universidade, né? Hoje a gente tem uma comunicação institucional muito voltada para os resultados da gestão, em que pese haver ações pontuais de divulgação científica. A gente entende que a imagem institucional junto à sociedade passa por uma mudança nesse tema, né? Mas, sobretudo, a gente precisa pensar o ensino, a pesquisa e extensão na perspectiva dos temas que a sociedade traz para a universidade, né? E esses grupos consolidados, referenciados nacional e internacionalmente, trabalharem com essas temáticas de pesquisa. Então, escolher esse tema significa organizar o pensamento da universidade em torno de uma projeção comum, né? Uhum. E com relação a gente estava falando um pouco da educação básica, esse elo que precisa ser feito com o ensino superior, e depois do ensino superior para o mercado de trabalho, acho que conversa um pouco com a pergunta da Adriana, né? Como que a universidade pode ajudar a costurar essa passagem, né, da graduação para o mercado de trabalho e até para fazer com que os nossos principais talentos fiquem em Brasília, no Brasil, e não sejam tão atraídos para um exercício no exterior, por exemplo. Primeiro, assim, na graduação a gente precisa pensar e ampliar programas como o Programa de Educação para o Trabalho, né, um programa financiado por agências de fomento e que hoje tem a participação de apenas 19 cursos. Então, oportunizar o estudante que ele tenha contato com a prática durante a graduação é importante. Já as empresas juniores têm aumentado enormemente, eles se organizam, né? Acho que o próprio movimento dos estudantes vai produzindo e atendendo essa demanda deles. Hoje a gente tem bastantes empresas juniores, são uma experiência incrível, né? Ajudam também na perspectiva da permanência. E a gente precisa ampliar o apoio a essas empresas. Com relação ao mercado, a Universidade de Brasília ela precisa também pensar que a gente tem possibilidades diversas em relação aos cursos, né? Uma relação mais para o campo social, no caso das humanidades, as ciências sociais aplicadas, né? Mas também uma demanda muito forte na relação com o setor produtivo, o setor terciário, no caso de outros cursos, em particular os de exatas e as tecnologias, né? Então, essa diversidade precisa ser contemplada na formação e o apoio institucional para que os estudantes se reconheçam na profissão e busquem
oportunidade de trabalho. A mudança curricular atua muito nisso também, porque a gente precisa Sim. pensar um estudante que saiba trabalhar em equipe, que consiga resolver problemas, que saiba responder questões que não são dadas, né? Hoje a informação muito disponível, todo mundo quer ali a informação pronta, e saber resolver problema é uma competência que a gente ainda, né, precisa retomar nas nossas matrizes curriculares. Sim. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está acabando e eu vou deixar esse 1 minuto restante do programa para que a senhora faça as considerações finais. Também, então, queria agradecer novamente pela oportunidade, né, dizer que o que nos traz aqui é a nossa experiência transversal na universidade, tanto no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação também, mas, sobretudo, uma experiência de gestão que vai, né, desde a gestão acadêmica até a gestão administrativa em diversas áreas, inclusive gestão de pessoas, que a gente tem. Também é a avaliação pelos nossos pares, né, essa avaliação que tem sido bastante divulgada e referendada a cada debate, a cada nova adesão à chapa. E imaginar a UNB, né, pensando e transformando, participando e transformando essa realidade, é o que a gente gostaria. Então, é isso, né? Tomara que as pessoas tenham sido convencidas até terça-feira e que votem 93 lá para que a gente possa efetivar o programa de gestão. Muito obrigada e boa sorte, professora. Obrigada, Mariana, pela companhia. Obrigada, professora, mais uma vez. O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau.